Boas-vindas, e você vai assistir a uma das partes do desafio 21 dias de lógica de programação com Python. Se você quiser ter acesso a todas as aulas gravadas desse desafio e de outros treinamentos, basta acessar o link da descrição e escolher um dos planos da nossa comunidade fechada. Eu fico por aqui e tenha uma boa aula. A minha grande intenção aqui é fazer com que você, que nem lógica de programação tem, consiga aprender a lógica usando numa linguagem e, obviamente, no final, fazendo problemas, né? Resolvendo problemas de outras pessoas com o software, tá? Então, esse é o nosso objetivo aqui. Espero que você que está começando esse desafio tenha ali uma boa jornada e consiga aprender e fazer os exercícios que a gente vai passar aqui também. Eu agora vou responder algumas dúvidas de vocês e aí depois a gente encerra essa nossa aula de hoje, tá? Tem alguém que tem alguma dúvida, que quer aqui compartilhar a tela, quer tirar sua dúvida aqui, pode falar agora, esse é o momento. Habilitar o seu áudio, vamos lá? Danilo. Opa, fala aí, Douglas, tudo jóia? Beleza? Então, a minha dúvida não é nem sobre a linguagem. A linguagem eu consegui entender bem tranquilo, aparentemente. Meu problema é o Visual Studio Code. Toda vez eu tomo uma coça para manipular ele. Eu não consegui fazer o exercício que você passou, porque eu não sei nem gerar o arquivo. Aí, se tu puder colocar aqui no chat alguns códigos básicos para usar no terminal, para poder usar, porque senão eu vou ficar perdido. Eu não sei nada de Visual Studio Code. Só isso só, mas a linguagem eu consegui entender de boa. Show. Então, o que você vai fazer aí? Você vai compartilhar sua tela comigo. Você está com a sua tela aí pronta? Tô. Isso, compartilha comigo aí que eu vou te mostrar os primeiros passos aí do VS Code. E obrigado que você tem esse problema, porque se você tem, outras pessoas podem ter o mesmo problema que você. Vai lá. Aqui, eu tô com essa parte aqui, só que eu não sei manipular nada, entendeu? Ok. Você está acostumado com o Visual Studio, tá? O Visual Studio, ele que gera as coisas. O Visual Studio Code não, é um editor de texto, como um bloco de notas, tá? Então, ó, nesse caso aí, eu vou te mandar um request, você vai aceitar para mim aí. Aceita aí. Isso. Então, você abriu o seu Visual Studio Code na pasta, que é a sua pasta exemplo lá, né? Ó. É bem provável que você abriu nessa pasta exemplo de que você está usando aqui no Python, certo? Foi isso que você fez? Então, eu vou fazer desde o começo. Eu vou fechar, inclusive, isso que você fez. Tá? Fechei. E aí, ó, você deve ter criado essa pasta em algum lugar. Onde foi que você colocou essa pasta sua? Mostra aí para mim. Então, acho que eu nem criei ela ainda. Ok, sem problemas. Então, a gente vai criar uma pasta sua em algum lugar, tá? Ó, eu vou pegar aqui, ó, seu computador, C2 pontos. Aí aqui você deve ter ó, usuários. Aí aqui tem o seu usuário. Isso aqui é a home do seu usuário, tá? Eu vou criar uma pastinha na home desse seu usuário, chamado desafio. Nova pasta. Vou colocar aqui, ó. Desafio, underline, Python. Lembre-se desta pasta, tá? Está na home do seu usuário. Ó, lembre-se desse caminho. Na home do seu usuário. Vou abrir essa pasta e, ó, vou clicar com direito e vou mandar abrir, ó, o Git Bash aqui, tá? Terminal. Mandei abrir o Git Bash aqui. Abriu. Ó, ele abriu aqui, ó, o seu Git Bash nesse local, tá? Existe outra forma. Se você quiser fazer diretamente pelo seu Git Bash, você pode fazer assim também. Vou abrir o seu Git Bash, vou digitar assim, ó, Git. Ó, aí vai aparecer aqui o Git Bash. Vou abrir ele. Aí, ó, você pode fazer o seguinte. Aqui você está na home do seu usuário. Como é que eu sei que eu estou na home do usuário? pwd, ó, na home do seu usuário. Tá vendo? Esse é o diretório padrão de qualquer usuário, certo? E aí eu criei essa pasta chamada desafio. Digitei só D, apertei o tab, ó, completou. Estou na pasta, ok? Aí, quando você tem o Visual Studio Code instalado, ele cria um atalho no seu computador chamado Code, entendeu? Code. E aí você pode digitar Code, espaço e o diretório que você está. Então, ó, Code, espaço, aí eu quero abrir neste diretório, neste local. É só colocar o ponto. Ponto quer dizer neste. Então, abra para mim o Visual Studio Code neste diretório. Vou dar um Enter.
Ó, ele abriu o Visual Studio Code naquele diretório, tá? Então tá aí, ó, você está no desafio Python, ok? Muito bem, aí aqui, ó, ele mostra algumas funções de itens abertos, e aqui ele mostra o seu diretório em si. Vou fechar esses dois itens, ok? E aí agora, esses itens aqui eu não preciso instalar agora, ok? Ele vai mostrar uma série de extensões para vocês aqui com sugestão de instalação. Por enquanto, eu não vou instalar nada porque eu não criei nada aqui ainda. E aí eu quero ter o terminal integrado aqui, ó. O que eu faço? Terminal, new terminal. Ó, abri o terminal, está aqui integrado. Então, eu consigo rodar os meus comandos com ele aqui embaixo no terminal, tá? Deixa eu arrumar aqui, ó. Subir um pouquinho. Aí, muito bem. E aí eu quero criar o meu arquivo, igual eu fiz, ó. Aqui, ó. Vou clicar nesse botão, crio um arquivo. Nesse aqui eu crio um diretório, tá? Então, ó, o início que a gente está mexendo, diretório variáveis, tá bom? E aí, dentro desse diretório, eu vou criar um arquivo exercício1.py, pai. Viu? Criei o arquivo. Então, aqui eu crio um diretório, aqui eu crio um arquivo. Aí, aqui dentro do meu arquivo, vou fazer o meu primeiro item, print, e vou colocar aqui ó. Olá! Olha só que interessante, aqui ele já falou, ó. Eu recomendo que você instale a extensão do Python. Vamos instalar? Sim, a gente já viu que ele entendeu que o PY aqui é do Python. Então, sim, pode instalar a extensão. Ó, ele já vai instalar a extensão. Bom? E aí o seu Visual Studio, ele já vai ter algumas configurações aqui que a gente pode utilizar no Python, tá? Bem interessante aqui também. Ok? O seu Visual Studio aqui, ó, ele não salvou o seu arquivo. Então, você pode apertar o Ctrl S para ele salvar o seu arquivo, tá? Ou você pode também mexer na configuração, e eu já vou deixar o seu pronto aqui, ó. Mexer na configuração aqui, ó, para ele fazer um autosave. Autosave. Então, toda vez que você estiver mexendo nesse arquivo, ele vai salvando sozinho, você precisa ficar lembrando de dar um Ctrl S. Tá vendo? Então, ó, tá instalando, enquanto ele está instalando o plugin, eu já fiz aqui o seu print. Agora eu vou executar, ó. Qual diretório você está? Se você olhar aqui, ó, você está no diretório desafio Python, tá? Ó, vou dar um permitir acesso aqui, aceita aí, digita sempre. Então, clica aqui no permitir acesso, que eu não tenho acesso a isso. Funcionou, né? De alguma coisa? Foi. Boa. Então, agora, aí ó, eu estou nessa parte aqui, eu posso digitar qualquer coisa aqui, tá? Então, ó, se eu der um ls, eu vou conseguir ver os itens que eu tenho dentro desse computador. Eu tenho aqui, ó, variáveis, que é essa pasta. Se eu quero executar os dados, eu tenho que entrar dentro desta pasta. Então, eu vou fazer aqui um cd, variáveis. Estou dentro da minha pasta. Aí aqui eu posso executar. Python, porque você colocou dentro dessa pasta, né? Então, Python. Vou dar um tab para ele completar. Ó, Python 13 aqui já achou. Espaço. E vou colocar o arquivo. Exercício. Dei um tab, completou, Enter. Ó, né? Deixa eu ver uma coisa. Aplicativo. Não foi executado, acho que não precisa disso aqui. E o seu é só Python. Só. Está assim. Não foi? Atalho, gerenciar, tal. Não pegou aqui o seu arquivo no seu Windows, não. Tá faltando alguma coisa nessa instalação, tá? Deixa eu ver. Python, de novo. .exe, exercício.py. Ó, Python não encontrado, tá vendo? Ou seja, o seu computador não está configurado o Python por completo, não, tá bom? Tem que dar uma olhada na sua instalação. E quando você digitar Python, tem que funcionar. A outra coisa, como você instala um plugin, você também consegue utilizar o run aqui, ó. Ele vai falar, ó, arquivo Python. Qual arquivo Python que você está usando? Ele vai procurar no seu computador. Ele achou o seu arquivo Python e ele executou. Tá vendo? Então, você também pode usar como se fosse o Visual Studio lá. Tá? Clicou aqui, aí você pode rodar. Run debug. Ele vai procurar o seu arquivo Python, vai achar e ele roda. Olá, tá? Só que isso aqui é porque o Visual Studio arrumou para você no seu computador e ele executa para você. Ó. Ele acha, ele localiza e faz, tá? Ele é inteligente nesse ponto. Ó. Inclusive, aonde que ele achou o seu Python? Ó. Ele achou aqui dentro. Ó. E aí ele executou o seu arquivo, tá vendo? Só que o ideal é que você configure o seu computador para que você consiga também digitar do seu próprio terminal aqui os comandos do Python, tá? Por quê? Porque aí
você já vai se acostumar a, quando você digitar os itens do Python no seu computador, ele já saiba se autogerenciar e você também já acostume quando você for colocar seus dados em produção. Cuidado, não vicie o seu uso, né, somente em IDEs, porque quando você vai pegar algo sem uma IDE, usar somente o terminal, você trava, entendeu? Foi o que aconteceu com você aqui agora, Douglas. Então, você possivelmente deve ter uma dificuldade, ou vai ter uma dificuldade, de trabalhar com .NET Core, porque você vai ver que a maioria das vezes no .NET Core, ou 5, ou 6, muitas pessoas vão usar o terminal. E aí, nesse momento, vai te travar. E você também possivelmente vai ter dificuldade na hora que você for trabalhar com Docker, na hora que você for trabalhar com implantação lá no Kubernetes, etc. Porque também vai ser usada a linha de terminal. Então, o que eu estou fazendo contigo aqui agora é treinando você para que você também possa saber executar os dados pelo seu shell, além de utilizar a IDE. Ok? Fechou? Beleza. Treina aí. Essa questão do Python que está dando problema aí, eu tenho que instalar o programa Python no meu computador? No computador, exatamente. Foi o que eu ensinei ontem para vocês. Tem que instalar. Beleza. Vou dar uma olhada então na outra aula. Boa. Outra coisa importante, aqui, ó. Você precisa ter o domínio de mexer no terminal. Tem uma aula aqui no Torne-se um Programador. Torne-se um Programador. Ó. E aí, opa. Aqui. Ó. Esta aula aqui, ó, vale a pena você assistir, tá? Console. Acho que é linha de comando que eu coloquei. Linha de comando. Ó, essa aula aqui, ó, ela vai para o canal do YouTube. E essa aula eu mostro, eu ensino como é que utiliza a linha de comando, tá? Nesse caso, eu estava explicando o contexto do JavaScript, tá bom? Mas pouco importa aqui nesse cenário, porque o que eu estou explicando aqui é como usar o terminal do Windows e do Linux, tá? Então, aqui vocês vão aprender o uso do terminal. Vale a pena vocês darem uma olhada nessa aula aqui. Vai ajudar bastante também a saber como é que utiliza o terminal nesse aspecto. Fechou? Beleza. Valeu. Boa.